Prezados irmãos de caminhada, as nossas boas-vindas a todos para este encontro virtual da Casa Espírita Joana de Ângeles, inspiradamente chamado de Encontro com o Evangelho, realizado todas as segundas-feiras às 19 horas. Como acontece em toda reunião espírita, pública ou interna, buscamos sempre uma ambientação, uma preparação, a qual realizamos por meio da prece, que nos une em pensamentos e intenções, voltados para o bem, para a sintonia com Jesus, com os benfeitores espirituais. Utilizamos também, na preparação, a leitura de uma página doutrinária, e nesta oportunidade trazemos uma mensagem psicografada por Chico Xavier do livro Vinha de Luz, com o título Esperança. O benfeitor espiritual tece considerações sobre uma passagem evangélica do apóstolo Paulo. Está em Romanos, capítulo 15, versículo 4, e diz assim: Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Emmanuel nos diz o seguinte sobre esta mensagem: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Neste momento, convidamos a todos para a prece inicial. Com os olhos fechados, a união dos nossos pensamentos, buscando em Jesus a paz e a harmonia para o nosso ser, o conforto do seu amor para o nosso coração e a nossa rogativa para que estejamos amparados pelos amigos espirituais, os que protegem os nossos lares, mas também os benfeitores da Casa Espírita Joana de Ângeles. Com esta comunhão de sentimentos, agradecidos por este momento,
consideramos, em nome de Deus e em nome de Jesus, iniciado o nosso encontro com o Evangelho. Confiantes na bondade e misericórdia divinas, nos colocamos mais uma vez diante deste desafio, por meio da palavra e dos recursos que a tecnologia humana nos oferece, para explanar sobre um tema evangélico, trazendo não o nosso conhecimento pessoal, ainda escasso, mas a grandiosidade dos ensinamentos do Evangelho, esclarecidos e ampliados pela doutrina espírita. Dizemos que é um desafio porque esses ensinamentos, passados 2000 anos da mensagem cristã e mais de um século e meio da chegada do Consolador prometido, o Espiritismo, respeitando aqui com toda a nossa sinceridade os pensamentos diferentes, compreendemos a responsabilidade em ser inteiramente fiéis aos postulados cristãos e doutrinário espíritas. O tema proposto nesta oportunidade é o bom combate. Essa expressão foi registrada nas Escrituras e está em uma das cartas que Paulo de Tarso escreve a Timóteo, quando o apóstolo estava nos últimos dias daquela existência terrestre. Na segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, encontramos o seguinte trecho: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Penso que a primeira questão para o início das nossas reflexões é entendermos a que combate Paulo se referia. Observemos que as palavras bom e combate apresentam, em princípio, sentidos opostos. De maneira geral, combate traz um sentido de conflito, choque, ataque, agressão. Mas vejamos que, com a junção da palavra bom, de sentido virtuoso, a expressão em conjunto toma outro caráter. Em outros tempos, ou mesmo até hoje, ela pode ter sido interpretada como justificativa de postura para lutas de violência, por meio de ações ou palavras, mas compreendemos que não era esse o sentido que Paulo de Tarso empregou na sua carta. No livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos esclarece sobre essa luta, entre aspas, do apóstolo. O benfeitor e guia espiritual de Chico, que também ditou ao médium mineiro a obra Paulo e Estevão, que narra a história da vida do apóstolo, sua conversão, suas lutas e a dos adeptos da nascente doutrina cristã, Emmanuel, no livro a que nos referimos, Palavras de Vida Eterna, diz que nas lides, nos labores da evolução, há o combate e o bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assentando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Nesta mesma página, Emmanuel continua suas elucidações comentando sobre a própria vida de Paulo, que antes de sua conversão ao cristianismo, estivera
no combate, em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu, ensiquecido e transtornado, entrou em dependência dolorosa. Depois, já no bom combate, foi incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, ficou abatido e doente, sem jamais deixar de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, esquecendo os males, achaques, constrangimentos e insultos que lhe foram dirigidos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Fazendo um pequeno parêntese nesse trabalho de leitura, nessa pequena pesquisa sobre o tema, nos despertou a vontade e a consciência da necessidade de ler novamente com mais atenção esta obra, Paulo Estevão, de 500 páginas. Na verdade, mais benéfico ainda para o nosso conhecimento e reflexões em torno dos primórdios do cristianismo é a leitura dos 5 romances históricos de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. No entanto, para os irmãos que estão nos acompanhando e recém despertaram o interesse pelo conhecimento da doutrina espírita, o ideal será sempre começar pelo começo, pelas obras básicas da codificação. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. Existe também a possibilidade da participação em grupos de estudo virtual de inúmeras instituições espíritas, como também acompanhar as diversas explanações virtuais que estão disponíveis a todos os irmãos que desejarem. Podemos perceber que as exposições virtuais se intensificaram nesse período, e a tendência é de se manterem mesmo após o retorno das atividades presenciais nas casas espíritas. Voltemos ao bom combate. Dentro de um propósito de vencermos a cada dia as inclinações que trazemos de muitas existências, as quais nos prendem a níveis pouco elevados nas ações, palavras e mais ainda nos pensamentos, podemos dizer que uma das lutas mais diretas para onde devemos direcionar nossas forças é a do autoaperfeiçoamento. Como disse Emmanuel, é a luta contra nós próprios, combatendo os sentimentos e qualidades inferiores. Em outro ensinamento, Emmanuel nos traz, no livro Vinha de Luz, intitulado O Escudo, o benfeitor espiritual nos diz que, para aquele que se decide realizar a luta, não dos choques sanguinolentos, mas da aquisição dos sentimentos elevados, deve se aparelhar com o escudo da fé, em referência a uma passagem também de Paulo de Tarso, em Efésios 6,16, que diz: embraçando, com os braços, embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Novamente, embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo conheceu os assédios do mal, suportando as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo. Emmanuel ainda esclarece que, se a bondade conforta e a esperança ameniza,
é imprescindível não esquecer que só a fé apresenta escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Nos inspirando ainda nessa necessidade de nos aparelhar de instrumentos para esta boa luta, vamos lembrar que nós temos a referência para o autoaperfeiçoamento. Os cristãos temos o guia e modelo para a humanidade, Jesus. Temos também todos os ensinamentos do Espiritismo, clareando o que o Cristo disse e não tivemos o alcance intelectual e moral para entender e praticar naqueles tempos e nas diversas encarnações que se seguiram. Hoje, nesta existência, podemos nos reforçar com esses instrumentos para a luta diária. Se, por exemplo, precisarmos de recursos para a salvação, temos a caridade. Um instrumento para a união, temos a fraternidade. Se ainda não há unificação no trabalho, temos um instrumento muito importante, a união entre os irmãos de fé. E acima desses, temos o instrumento áureo, recomendado e exemplificado pelo Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse instrumento é o mais adequado a qualquer circunstância, para qualquer luta que o bom combatente enfrentar. Instrumento necessário e útil, a fim de que um dia, dentro do alcance possível, possamos também afirmar, como o apóstolo dos gentios afirmou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como conclusão desses raciocínios e reflexões, reconhecendo que o entendimento mais lúcido possível das questões evangélicas nos abre o caminho a trilhar, impulsionado pelo nosso desejo mais profundo e sincero de crescer e de nos melhorar, gostaríamos de contar com mais alguns minutos de atenção dos irmãos para a leitura de apontamentos da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que sintetiza, ao nosso ver, o que aqui tentamos trazer para a compreensão dessa significativa passagem sobre o bom combate. Está no livro Desperte e Seja Feliz, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 8, onde Joana colocou como título Diante da Luta. A luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. Há, no entanto, muita luta que se estabelece na Terra. Há a luta pelos valores transitórios, que perdem o seu significado com a morte. Há a luta pela agressividade dos maus em predomínio momentâneo sobre os bons, até que a enfermidade e a velhice vençam os dominadores. Há a luta dos tiranos que esmagam as nações e não logram fugir da consciência culpada. Há a luta pelos gozos efêmeros e frustrantes que se transformam em labaredas, assinalando o curso pelas cinzas do já fruído. Também existe a luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem. Há a luta pela aquisição de valores imperecíveis que dão sentido à existência física. Há a luta pela superação das paixões primitivas que pertencem às experiências do passado. Há a luta pelo aformoseamento do caráter, pela iluminação da inteligência e glória das ações no processo da iluminação. Há a luta pelo autodescobrimento.
Engalfinham-se as criaturas que aspiram ao bem na luta gerada pelos maus, afadigando-se até a exaustão. Nesse parágrafo, Joana coloca entre travessões: infelizmente, nem todas as criaturas canalizam para o dever as aspirações que lhe vigem o coração. A luta, porém, também leva à desordem aquele que se entrega entre tormentos não equacionados e conflitos não resolvidos. É imprescindível distinguir o tipo de luta a que se deve aplicar o indivíduo. Desse modo, luta e recolhe as moedas da satisfação sem revoltas nem angústias, no bem que fazes, pelo dever de executá-lo, desfrutando do prazer de realizá-lo. Luta, mediante o teu dever de crescer na direção de Deus, antegouzando o momento planificador da tua libertação da carcaça em que transitas, cansado e sofrido. Não faças da tua luta um instrumento de flagício contra ti, nem te utilizes dele contra ninguém. Se lutas, é porque descobriste que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Amealha, então, as moedas da paz, não pretendendo ir além dos teus limites, nem executando programações que te escapem. Nessa luta, nem indiferença, nem confronto perturbador. É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado, em nome do lutador incessante, Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo conosco. Aqui peço licença para lembrar que essa palavra embora, que Joana de Ângeles utilizou, tem um significado mais antigo de em boa hora. Então, os espíritos estarão lutando ao teu lado em nome do lutador incessante, Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, em boa hora, permanecendo conosco. A benfeitora conclui assim: luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias, antes que as exaurindo, para que longos, profícuos e abençoados sejam os teus dias na face da terra, quando terminar a tua oportunidade de serviço e de luta. Encerramos aqui essa explanação, pedindo novamente a todos que nos acompanham para fecharmos mais uma vez os olhos. Buscar mais uma vez Jesus, o Mestre amado, no nosso pensamento, no nosso sentimento e no nosso coração. Para agradecer por tudo, não somente por esse momento, mas também por nossa vida, por nossa família, pelos ensinamentos que o Mestre em sacrifício deixou para nós, por essa doutrina consoladora que ilumina o nosso caminho. Agradecer pelo porvir, quando temos a possibilidade de travar esse bom combate. Agradecemos por mais um dia de vida. E que possamos permanecer sintonizados com esses queridos amigos espirituais que, sem descanso, com muito carinho, com muita paciência, compreensão, nos estimulando, nos intuindo, permanecem conosco. Com o sentimento de alegria e gratidão no nosso coração, em nome de nosso Pai Celeste, o Deus misericordioso, em nome de Jesus, o nosso Mestre querido, e na companhia desses queridos companheiros espirituais,
consideramos encerrado, mas um encontro com o Evangelho. Fica o convite para que na próxima segunda estejamos reunidos novamente para mais um encontro com o Evangelho. Esta explanação será disponibilizada também no YouTube, na página do perfil do YouTube da Casa Espírita Joana de Ângeles. Fiquem à vontade para compartilhar. Permaneçamos com Jesus em nossas mentes e corações. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.